Olá, bom dia, queridos irmãos. Sejam bem-vindos a mais um devocional. O meu desejo é que nesta segunda-feira seja um dia abençoado na sua vida e que Deus possa falar ao seu coração. Obrigado por você participar com a gente, nos prestigiando nesta manhã. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de entrar no chat, dar o seu bom dia e também deixar o seu pedido de oração aí para que a gente possa posteriormente estar orando por você, tá bom? Quero falar que esse devocional é gravado e eu vou estar participando com você, ouvindo também nessa segunda-feira pela manhã. Quero agradecer ao pastor André, e pela oportunidade de nos dar, de nós estarmos aqui. A devocional de hoje, ela se encontra no texto de João, capítulo 6, e nós temos 71 versículos, tem que ser bem rápido para poder alcançar todo o texto aí. A gente vai aprender alguma coisa. Talvez você já ouviu, já leu e já soube de relatos comentados nesse texto, e a gente vai traçar alguns pontos aqui, tá bom? Vamos começar então com João capítulo 6, versículo 1 e 2, a gente fala que a gente vê que o texto dizendo que após essas coisas partiu Jesus para o outro lado da Galileia, que é o mar de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia porque eles viam os milagres que operava sobre os enfermos. Então Jesus estava de um lado, da Galileia, do mar da Galileia, esse mar que é chamado, conhecido também como mar de Tiberíades, porque é uma referência ao imperador Tibérios, e também a grande cidade construída chamada Tiberíades, uma das maiores cidades ali da Galileia. Então ele passou a ser conhecido como mar de Tiberíades. Após essas coisas, como diz o texto no começo, indica um período de tempo que se passou, talvez uns 6 meses, um meio ano aí. Esses eventos após essas coisas faz uma alusão às conversas que Jesus já estava vindo a ter com os judeus acerca da vida eterna, da ressurreição dos mortos e também sobre quem ele era. Jesus, seguindo então pela Galileia, pelo mar da Galileia, ele vê uma grande multidão vindo, acompanhando ele, porque eles tinham visto os milagres que ele fez e as curas que ele realizava nos enfermos. O mar de Tiberíades, então, como eu falei para vocês, era uma alternativa, de deslocamento. E a gente vê então que Jesus sai de Cafarnaum e vem para o outro lado, e sobe a um monte e se assenta ali no versículo 3, nos mostra que Jesus se assenta com os seus discípulos aqui. Esse monte não era uma montanha, era um lugar montanhoso, conhecido hoje como Colinas de Golã, e Jesus se assenta ali. A palavra não diz que Jesus se assenta para ensinar, mas todo rabino se assentava com seus discípulos para ensinar alguma coisa. Então Jesus se apresenta ali para ensinar para eles, O texto não menciona que era um ensino. No versículo 4 nós vemos que a Páscoa se aproximava e Jesus estava próximo de uma grande festividade, onde tinha muita gente que vinha para aquele lugar. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. A gente vê esse texto lá em João 2,13. E essa grande multidão então acompanha Jesus. A gente vai ver no versículo 5 que Jesus levanta os seus olhos e vê uma grande multidão que vinha até ele. Ele olha para Filipe e pergunta: onde compraremos pão para este povo para que eles possam comer? E quando Jesus faz isso, ele está fazendo uma prova de Filipe, porque ele já sabia o que ia acontecer. Essa grande multidão deve ter andado quilômetros de distância, contornando toda a parte leste do lago, até o outro lado, e para alcançar Jesus e os discípulos, que muitos não tinham barcos para ir. Filipe, então, é o escolhido por Jesus, porque ele era da região, ele conhecia provavelmente a região. Tem um texto de João 1,44 que diz assim: Filipe, como André e Pedro, eram da cidade de Betsaida, que era bem pertinho ali. Aqui também nós podemos ver algo interessante, que a pergunta de Jesus, ela reflete uma indagação de Moisés no deserto. É algo parecido, porque Moisés também diz lá em Números 11:13, Moisés também disse: de onde eu poderia obter carne para dar para esse povo? Então a gente vê sempre o Velho Testamento apontando para o Novo Testamento.
a gente aprendeu isso, que ele aponta para o Novo Testamento, mas aqui a gente vê Jesus fazendo uma referência ao Velho Testamento. No versículo 7, então, a gente vai ver que Filipe olha para as necessidades, né? E ele fala, 200 denários não seriam suficientes para alimentar toda essa multidão, porque havia aproximadamente o valor de 200 denários ali, eram de 8 meses de trabalho, né? Porque um denário corresponde ao trabalho diário de um homem, o trabalho braçal. Então tinha que ter muito dinheiro para alimentar aquela multidão, né? Mas no meio da multidão, André, irmão de Simão Pedro, ele encontra um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. 5 pães, e ele fala aqui, João fala nesse texto que é 5 pães de cevada, porque cevada era um alimento que os pobres comiam, né? Os mais abastados, eles comiam pão feito de trigo, mas os pobres comiam pão de cevada. E ele tinha 2 peixes que provavelmente eram peixes secos, peixes conservados ali no sal para que pudesse comer, não estragar, né? Que viesse não estragar. Então esse rapaz tinha esses peixes e é anunciado ali então para Jesus que é o que eles têm na mão, né? E eles entregam então o que eles têm na mão para o Senhor. Aqui a gente pode ver Jesus então mandando que os homens se assentassem, e no versículo 10 ele diz, fazei que se assentem, porque ali havia muita grama naquele lugar, e assim os homens se assentaram em número de aproximadamente 5.000 homens. Os judeus, eles não contavam homens abaixo de 20 anos, somente acima de 20 anos, não contavam mulheres e crianças também, elas não eram contadas. Então o que acontece? Devia ter mais ou menos um total ali, entre mulheres e crianças, de 15.000 pessoas para serem alimentadas ali. Interessante que havia muita grama, né? E essa grama pode trazer uma alusão à era messiânica, ou a essa era de Jesus, porque João 10, 9, ele diz assim, eu sou a porta e quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens. Também a gente vê em Salmos 23, 2, que diz assim, em vez de pastagem me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Então a gente pode ver que Jesus aproveita dessa situação tudo para conciliar um texto com o outro e dar veracidade à palavra de Deus e ao evento que estava acontecendo ali, né? E Jesus tomou então os pães, no versículo 11, abençoa ele, havendo dado graça, distribui para os seus discípulos e os discípulos para os que estavam assentados, e do mesmo modo fez isso com os peixes, quanto eles queriam. Então veja bem que Jesus dá para os seus discípulos, para que os seus discípulos distribuam àqueles que estão necessitados. E hoje continua a mesma coisa, Deus continua dando para mim e para você, para que a gente possa dar para as pessoas que estão necessitadas. Deus está nos chamando para uma missão de dar aos necessitados, de suprir as necessidades do povo. E Ele pode fazer o milagre quando nós cremos nisso. E aqueles discípulos começaram então a distribuir no meio do povo. E Jesus dá graças ali por isso. E no final a gente vai ver que quando estão todos saciados, é recolhido então, para que não se desperdice nada, e Jesus pede para eles, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca, ali no versículo 12. Muito bem, essas palavras de Jesus, elas refletem, né? O texto de Ruth, capítulo 2, versículo 14, quando ela fala, e ela comeu e ficou satisfeita. Naquela situação de que Ruth estava ali passando necessidades, e ali a sogra dela, ela come e fica satisfeita. Então Jesus toma todo o cuidado de prover para aqueles que o Pai coloca na mão dele as suas necessidades, né? João 17, 11 e 12 diz, enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei, pelo meu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura.
Então veja bem, Jesus, ele cuida das pessoas, ele cuida de nós, aqueles que Deus deu para ele cuida e supre as suas necessidades, né? Esses 12, esse material, esses pães que sobraram, né? Esse material que sobrou, deles foram recolhidos 12 cestos de pedaços de pães, e desses pães de cevada. E esse número de cestos, ele faz uma alusão também às 12 tribos de Israel, a restauração que Jesus vinha, né, tentando fazer na vida do povo de Israel. Alguns estudiosos dizem que esses cestos foram levados a uma cidade próxima e distribuídos ali para as pessoas carentes daquela cidade. A gente pode tirar uma lição então aqui. O pouco que nós temos, quando nós colocamos na mão do Senhor, ele se torna muito e o Senhor multiplica. O Senhor nos pede o que nós temos nas nossas mãos. E o que você tem na sua mão para entregar para o Senhor? Entregue para o Senhor, porque Ele vai multiplicar, Ele vai fazer um milagre. E nós precisamos crer nisso, né? E levar até Ele. André anunciou que tinha um rapaz que tinha esses 5 pães e 12 peixes. Mas ele mesmo disse, mas o que é isso? Né? E muitas vezes nós olhamos o que temos e perguntamos, o que é isso, Senhor, para que a gente possa suprir a necessidade dessa cidade e das pessoas que nos rodeiam. Mas quando nós entregamos na mão do Senhor, o Senhor multiplica, o Senhor faz um milagre. Então nós devemos crer e sermos organizados e fazermos isso que o Senhor vai multiplicar na nossa vida. Pode ter certeza disso. Nós vamos ver então que aquele povo começa a olhar para Jesus e ver que ele era aquele profeta, o qual estava prometido, né? Versículo 14, então, vendo aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, esse verdadeiramente é o profeta que havia de vir ao mundo. Essa referência a profeta que devia vir ao mundo alude ao texto de Deuteronômio 18:15, que diz assim, o Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos próprios irmãos um profeta, como eu, ouçam-no, né? Então essa era a alusão. O próprio João Batista, quando os judeus vão perguntar para ele, né, os sacerdotes mandam perguntar para ele quem ele era, ele confessa que ele não era o Cristo. E eles perguntam, então quem é você? Você é Elias? E ele fala, não sou Elias. E eles falam, você é o profeta? Referindo-se a esse profeta, e ele fala, não sou. Muito bem. Aí a gente vê então que esse povo, ele começa a entender que Jesus é esse profeta e que é o profeta que estava para vir como rei, e é tudo o que eles queriam. O rei que matava a fome deles, o rei que instruía eles e dava lições para eles maravilhosas, um rei que curava quando eles tinham doenças. Então era tudo o que eles queriam, né? Vamos colocar esse rei, vamos pegar ele, vamos colocar ele lá no lugar do governador lá de Jerusalém, vamos resolver esse problema aí, porque ele é o nosso rei. Então Jesus percebe isso e dá um jeito de sair dali. O versículo 15 diz que Jesus, percebendo que estavam prestes a vir levá-lo à força para o fazerem rei, ele partiu novamente sozinho para o monte. Então Jesus vai para um monte, se separa dos seus discípulos, né? E meio que foge desse povo e dessa busca aí, né? Os discípulos então pegam o barco e vão para Cafarnaum, retornam para Cafarnaum. E Jesus fica ali, porque Jesus se separou para um monte. E o texto 16 e 17 diz que chegando à tarde, seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, eles foram para o mar, o mar em direção a Cafarnaum. E já era escuro e Jesus ainda não tinha vindo até eles. Então os discípulos estavam do lado oriental e foram para o lado ocidental. Percorreram ali cerca de 10 a 11 quilômetros, né? Alguns estádios, né, que era chamado ali, e a gente vê no versículo 18, e o mar se levantou porque um grande vento soprava, e tendo, pois, remado já 25 ou 30 estágios, estava quase do outro lado já, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e eles tiveram muito medo.
Veja bem que eles não, era a primeira vez talvez que eles nunca tinham visto, né, alguém andar sobre o mar, e eles ficaram com muito medo, acreditando talvez fosse um fantasma, alguma coisa assim, e eles tiveram muito medo. Mas Jesus logo declarou para eles uma frase bem conhecida, e ele disse: eu sou, não temas, não temais. E quando Jesus faz essa referência, eu sou, ele dá uma referência àquela manifestação que aconteceu com Moisés, quando em Êxodo 3,14, Deus disse para Moisés: eu sou o que sou, e é isso que você vai dizer para os israelitas: eu sou, me enviou. Então, Jesus está fazendo uma referência aqui àquele texto, né? No versículo 21, então, de boa vontade, os discípulos convidam Jesus, recebem ele no barco, e imediatamente o barco chega, então, em segurança lá no outro lado, para onde eles iam. Nós precisamos, irmãos, entender uma coisa: nós precisamos receber Jesus no nosso caos. Nós precisamos receber Jesus nas nossas dificuldades. Jesus sempre se apresenta como o eu sou, aquele eu sou o que resolve, eu sou o que cura, eu sou o que salva, eu sou o que sara, eu sou aquele que acalma a tempestade, eu sou aquele que traz a paz. E é importante eu e você estarmos sensíveis a receber Jesus, a vermos Jesus e compreendermos isso, né? Porque Jesus está sempre próximo da gente, caminhando na nossa direção, e nós precisamos recebê-lo. Receba Jesus no seu barco, receba Jesus na sua casa, na sua vida. Não deixe que as tormentas da vida, né, assustem você. Não se engane. Tenha intimidade com Jesus e conheça Jesus, para que você não pense que ele é um fantasma, né, ou que ele não pode te ajudar. Ele está pronto a ajudar, ele está ali, caminhando na nossa direção. A gente vê que a busca por Jesus continua. Então, no dia seguinte, a multidão que ficou do outro lado viu que não havia nenhum barco ali, e Jesus não entrara com seus discípulos naqueles barcos. Eles ficaram meio que sem entender. No versículo 24, vendo a multidão que não estava ali, Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, embarcaram e foram para Cafarnaum, atrás de Jesus. O que eles queriam era receber de Jesus o alimento. Eles estavam atrás de Jesus por causa do alimento. Chegando lá, eles acham Jesus, né, do outro lado, e aí eles fazem uma pergunta para Jesus: como é que o senhor chegou aqui? Porque eles viram que Jesus não entrou no barco com os discípulos. E como é que Jesus estava do outro lado? Então Jesus responde para eles, começa então a falar o seu sermão, né, para eles. Jesus começa a ensiná-los ali, e questionando com eles, Jesus fala assim: na verdade eu digo para vocês, aqui no versículo 26, vocês não me buscam porque viram os milagres, mas porque vocês comeram o pão e vos saciastes. E Jesus fala assim: trabalhai, né, mas não pela comida que perece, e sim pela comida que dura pela vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque ele, de Deus o Pai, o selou. Na verdade, ele está dizendo que eram para eles não ficar se importando com as coisas terrenas, né? A prioridade era buscar o reino de Deus e não o reino terrestre. A comida que dura para sempre é a espiritual, e não a comida passageira, que era o pão que eles receberam ali, né? Então essa era a prioridade: buscar primeiro Deus e não a vida terrena, primeiro o reino de Deus. Então eles disseram: o que nós devemos fazer, né, para realizar as obras de Deus? E Jesus responde para ele: creio, apenas creio naquele que ele enviou. E as pessoas entenderam mal a afirmação de Jesus e perguntaram acerca das obras, né? E eles estavam ali vendo tudo, e aí eles perguntam para Jesus, né, sobre as obras. E eles falam para Jesus: que sinal, pois, fazes tu para que a gente possa crer em ti, que a gente veja e creia em ti? O que tu operas? Eles perguntaram. Jesus tinha acabado de, né, fazer a multiplicação dos pães ali, e mais uma vez o povo não entendeu. Eles exigiam um sinal como evidência das reivindicações de Jesus ali, né? Queriam que Jesus realizasse alguma coisa ali. Tinha acabado de realizar uma multiplicação de 5 pães, dado para quase 15 mil pessoas comerem, né? Então a gente pode ver assim a obstinação das pessoas. Elas ficam sem saber, né,
a qual fez com que muitos dos discípulos de Jesus fossem embora. A gente vai perceber isso, que eles deixam, né, Jesus, porque fica muito complicado para eles entenderem isso. Então, levantou também João a acusar os judeus, né? Essa situação levou João a acusar os judeus de incredulidade. Lá no final do seu ministério público de Jesus, lá no final do texto, a gente vai ver, né, ele acusando os judeus de incredulidade. Eles continuaram a indagar Jesus, né? Apesar de tudo o que aconteceu, eles continuam a indagar Jesus. E no versículo 31, então, a gente vê eles falando: os nossos pais comeram maná no deserto, e está escrito, deu-lhes de comer o pão do céu, né? Eles estavam confundindo esse pão do céu agora. Então Jesus disse: na verdade, Moisés não deu o pão do céu para vocês, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Jesus anunciando para ele, né, o pão, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então eles disseram: Senhor, dá-nos esse pão, dá-nos sempre esse pão aí, né? A gente quer. E Jesus então afirma para eles: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus afirma isso para eles. Mas eu vos digo que vós também tendes visto tudo isso e não estão crendo. Jesus fala para eles: vocês estão vendo e não creem. Eu sou esse pão da vida, né? O versículo 31, ele fala assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai, que nenhum se perca, nenhum daqueles que ele me deu se perca, mas que todos, né? Mas que eu ressuscite no último dia. Eu sou o pão da vida, e essa palavra de Jesus é a primeira das 7 vezes que ele fala eu sou. Posteriormente a gente vai ver que ele fala: eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Jesus faz referência a si mesmo como o eu sou, numa alusão idêntica àquela que Deus fez lá no Antigo Testamento, né? Eu sou, lá em Êxodo 3,14. Então, aqueles que são predestinados por Deus, eles virão a Deus, virão a Jesus. E Jesus proverá para eles as suas necessidades. Aqueles que crerem em Jesus, virão a Jesus e o Mestre Jesus proverá as suas necessidades. Ninguém pode vir a Jesus se o Pai não os atrair. Esse é a grande discussão ali, né? Então, João 6,40 agora, ele nos fala o seguinte: esta é a vontade daquele que me enviou. Todo aquele que vê o Filho e crê nele, passa a ter vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E eles começaram a murmurar com isso, que absurdo, né? Jesus falando uma coisa dessa. Os judeus murmuraram contra ele, porque ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. Então eles pensavam que ele estava se achando mais poderoso do que Moisés, e agora ele estava dizendo que ele era esse pão, né? Eles diziam: não é este Jesus, o filho de José, que era carpinteiro, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como ele pode dizer: eu desci do céu? Então eles eram um absurdo, eles não admitiam isso. Portanto, Jesus respondeu para eles, falou para eles assim: não murmureis entre vós. Essa referência às murmurações desses judeus ali, né? Elas fazem um paralelo aos tempos antigos, né? O tempo de Jesus com o tempo de Israel lá no deserto, porque o povo se queixava lá. Antes eles se queixaram do primeiro doador, que foi Moisés, agora eles se queixam do segundo doador, que é Jesus. E eles continuam murmurando, né? Então o povo mostrou não ter qualquer conhecimento da concepção virginal de Jesus. Eles não entendiam isso. Se opuseram veementemente a Jesus sobre Jesus ter descido do céu. Ele era humano. Para eles entendiam assim, como eles acreditavam, tinha sido concebido de modo natural. Por quê? Porque a palavra
as questões espirituais são entendidas no espírito e é difícil para eles entenderem, então eles não estavam conseguindo entender. O versículo 44 então afirma que ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou. Se o Pai não me enviou, não o trouxer, e o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. A gente aqui estudando teologia, os pensamentos teológicos, a gente pode observar que eles falam todos eles falam da predestinação e eles concordam que a salvação começa em Deus. De alguma forma, assim, a soberania de Deus, ela nos atrai a Ele, ela nos leva a Ele. A diferença que há entre as escolas teológicas, basicamente, é a seguinte, é que umas acreditam que esse chamado divino, ou acredita que esse chamado divino, essa vocação divina, né, ela é irresistível. Não dá para resistir. Deus chamou, você vem mesmo. E a outra diz que embora Deus venha e nos atraia com essa atração irresistível, ela é resistível. Então é basicamente o que Jesus está dizendo, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. E a salvação começa em Deus. Então nós somos atraídos pelo Senhor. Deus nos amou primeiro por causa da nossa natureza. Nós, às vezes, fazemos exatamente como os judeus, não queremos matá-lo, não queremos ele, né? Nós desprezamos, nós repudiamos ao Senhor, mas a gente rejeita, né? Agora, por causa da graça e da misericórdia de Deus, nós então entendemos a revelação de Deus, de quem é Cristo e o que nós fomos nele, como a gente foi transformado por seu amor. Na verdade, o versículo 47 diz que aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. E o versículo 48 ele fala assim: eu sou o pão da vida. Quem se alimenta de Jesus, irmãos, tem a vida eterna. Quem se alimenta de Jesus tem a vida eterna. Bom, nos versículos seguintes, 53 em diante, Jesus começa a falar sobre ele começa a falar sobre a carne e o sangue, né? E aí ele fala no versículo 53: na verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Isso aqui foi um absurdo para os judeus, né? Eles tiveram muita dificuldade para entender isso. Mas Jesus está fazendo uma referência aqui à Santa Ceia, né? E à vida eterna. O versículo 54, ele diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. O versículo 58 diz: este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Sim, quem comer este pão viverá para sempre. Então Jesus está ensinando aqui, né, que no passado eles comeram e morreram, mas Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Quem comer agora tem a vida eterna. No versículo 60, nós vemos muitos dos seus discípulos ouvindo isso, né? Falaram que esse discurso era muito pesado para eles e acabaram indo embora. Jesus pergunta para eles se isso ali ofendia eles, né? Porque se isso aí ofendesse eles, imagina então eles vendo Jesus voltar, subir de novo para onde ele tinha vindo. O que queria acontecer, né? Versículo 63 diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são Espírito, e elas são Espírito, e elas são vida. Sem a vida no Espírito, então, sem a ajuda do Espírito, né, a razão humana não pode discernir a verdade espiritual. E nós precisamos compreender isso. Os judeus, eles erroneamente, então, eles acreditavam
que os estudos das Escrituras, né, e a prática da obra, da lei, era suficiente para obter compreensão espiritual. E a gente percebe que não era nada disso. Jesus, ele conhece o coração de quem não crê. Em versículo 67 ele diz, ele pergunta para os seus discípulos, né? Já que alguns foram embora e não entendiam isso, ele pergunta, quereis vós também ir embora? E aí a gente vê aquela grande palavra de Simão Pedro respondendo, Senhor, para onde nós iremos? Para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna, né? No versículo 69 ele diz assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então a gente vê essa referência, essa palavra de Pedro, anunciando, né, aquilo que nós sabemos também hoje pela fé. Nós cremos que nós não temos lugar para ir, nós não temos para onde buscar, só o Senhor tem palavras de vida eterna para nós. Graças a Deus nós podemos entregar as nossas vidas a Ele, descansar nele e viver, né? A gente pode ver aqui então essa afirmação desse discípulo. O versículo 70 e 71, então, Jesus termina aqui dizendo, não escolhi os 12 de vós, daquela multidão Jesus escolhe 12, e um de vós é o diabo. Essa é a primeira referência aos 12, então, no livro de João, né, aos 12 discípulos. Ele falava, no 71, ele falava de Judas Iscariotes, quando ele fala a referência que um era o diabo, Judas Iscariotes, que era filho de Simão, porque ele deveria trair Jesus para que se cumprisse, né, as Escrituras, sendo um dos 12. Para concluirmos aqui, então, irmãos, eu sei que a gente teve que correr bastante, né, foi bem corrido aqui, mas para a gente concluir, nós aprendemos que essa passagem, o pão e o alimento que necessitamos está no Senhor. Ele é de onde vem a nossa força, o nosso sustento. Sem o Senhor nós passaremos necessidades, né? O Senhor sabe quem são aqueles que creem de verdade na sua palavra. E Ele sabe quem são aqueles que fingem crer só para obter vantagens. Eu espero que você que esteja nos acompanhando, que esteja buscando o Senhor, que você creia realmente na fidelidade do Senhor para te abençoar, para derramar sobre a sua vida, sobre as suas necessidades. Você crendo, Jesus vai alcançar você com certeza, e o Senhor conhece os nossos corações. Não esteja aqui para receber vantagem. Você até poderá comer como aquela multidão, né, foi saciada, mas você não receberá das coisas espirituais, das coisas do reino de Deus, coisas que é mais importante. Que sejamos sempre vigiando, então, na nossa vida, né, aquilo que se passa no nosso coração e na nossa mente, a fim de que a gente não se desvie do caminho do Senhor. Lembramos-nos sempre que o Senhor, Ele é o pão da vida, Ele é o pão que nos sacia, né? E que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus possa tratar com o seu dia, com o seu pensamento nesta manhã. E eu gostaria que nós orássemos agora, então. Bom, Senhor, nós te louvamos por estarmos aqui estudando Tua Palavra. Obrigado, Senhor Deus, por esse texto tão importante, por esse relato, Senhor Deus, da passagem do Senhor aqui, junto com seus discípulos, junto com essa multidão, o Senhor falando aos seus corações ali, eles não entendendo, mas o Senhor mostrando para eles que o Senhor é o verdadeiro pão da vida, o pão que sacia a nossa fome, Senhor, verdadeira, Pai. Que sem o Senhor nós não podemos chegar a Deus. Ó Pai, nós te louvamos porque o Senhor tem nos ensinado isso, e nós temos crido nessa Tua Palavra, nós temos crido no Senhor e entregado as nossas vidas ao Senhor. Pai, nós continuamos, Senhor Deus, colocando diante do Senhor aquilo que temos nas nossas mãos, para que o Senhor multiplique, Senhor Deus, com milagres, Senhor Deus, para que nós possamos, Senhor Deus, alcançar outras pessoas, como discípulos teus, levar, Senhor Deus, o alimento também a essas pessoas, a essa multidão que nos cerca, Senhor. Que essa cidade nossa seja alcançada, que a nossa, Senhor Deus, vizinhança seja alcançada. Ó Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos à disposição do Senhor, para levarmos, Senhor Deus, a multiplicação, Senhor Deus, das bênçãos do Senhor sobre essas pessoas, Pai.
Que nós possamos, Senhor Deus, levar também a declaração de que só através do Senhor nós podemos chegar a Deus, Pai. E nós te louvamos por aquilo que o Senhor fez, Pai, nas nossas vidas, nos elegendo, nos chamando, nos atraindo, Senhor Deus, com laços, Senhor Deus, de amor. Ó Pai, nós te louvamos por isso, Senhor Deus. Nós te recebemos, Senhor Deus, porque o Senhor nos recebeu primeiro. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Ó Pai, seja com nós nesse dia, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão enfermos, necessitados, Senhor Deus, de cura, de restauração das suas vidas, Pai, espiritual também. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa levantar as suas mãos por eles, Pai, sobre a vida deles, nos usando como canal de bênção nesta terra. É o que nós pedimos e te agradecemos, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, que Deus te abençoe. Obrigado, viu, por você participar aí. Tenha uma boa segunda-feira. Até amanhã.